Oi, gente, estamos juntos mais uma vez nessa edição do projeto 15 Minutos para a Educação Médica, na perspectiva do biênio temático da ABEM 2023-2024, consagrado à saúde ambiental, o ensino para a promoção da saúde humana e, particularmente, na perspectiva de uma vivência expandida que nomeamos O que fazemos quando chove, e com muita alegria contamos com a participação especial do professor Paulo Sá, que é coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e responsável pelas unidades curriculares de saúde e sociedade, que tratam do processo saúde e doença, e as macrodeterminantes em saúde, saúde ambiental, os princípios e diretrizes do SUS, os programas e políticas de saúde, epidemiologia e saúde coletiva como um todo. Essas unidades, em um dado momento, são trabalhados aspectos da saúde e ambiente, especialmente no projeto de curricularização da extensão. O professor Paulo também é responsável pela temática da saúde e ambiente no programa de educação ambiental do curso de psicologia. E a gente, antes de passar a palavra para o Paulo, acho que é importante situarmos que a cidade de Petrópolis, que está situada na Serra do Mar, né, no estado do Rio de Janeiro, ela é francamente conhecida pelos episódios de emergências climáticas mediante os temporais, né, de caráter desastroso, posso dizer dessa forma, e bastante traumático para a população em geral, que, em geral, ocorrem com frequência, em especial no período das grandes chuvas, né, no começo do ano, de cada ano. E eu vou começar, acho que, lançando a pergunta para escutar o Paulo falar um pouco sobre qual é a experiência, dividir um pouco dessa experiência de poder coadunar, né, o ensino com uma posição formativa que é fundamentalmente experiencial, porque coloca você com um grupo de educandos numa ação extensionista, no centro de um episódio que comove e que traz à tona muitos desdobramentos emocionais e físicos, né? Enfim, se você pudesse falar um pouco dessa experiência, a gente já te agradece desde agora. Tá ótimo. Essa é uma experiência, que eu diria, muito singular. Bom, pelas características de Petrópolis, como você mesmo apontou, porque eu trabalho essa questão da saúde e ambiente com os estudantes de medicina há, eu diria que há uns 15 anos. Especificamente esse tema, né? Sempre trabalhei saúde coletiva com ele já há mais anos, mas especificamente saúde e ambiente tem mais ou menos uns 15 anos. Nos últimos 10 anos, intensamente, até por conta do processo de risco que a civilização está sendo posta, né? Então, o que é muito interessante é que, infelizmente, Petrópolis é um palco, é um cenário que diversos eventos acontecem na cidade, uns tomam proporções nacionais em termos de conhecimento, mas outros de proporção local, mas que são igualmente desastrosos para aquelas pessoas que sofrem suas perdas e tudo, né? Então, o envolvimento dos estudantes, há tempos atrás, que desde o início do curso nós colocamos eles nos cenários de atenção primária, e não no sentido de alocá-los numa unidade básica e pronto. Não, a gente bota no território, na comunidade, a gente anda e conversa com as pessoas e identifica circunstâncias de risco, né? Eu ajudo eles a verem circunstâncias de risco que eles, se não fossem alertados, passariam sem ver. Nesse processo, o que você observa, naquela época, eu observava muito um comportamento caridoso do aluno, no sentido de que ele tinha pena de quem estava diante daquela situação, mas ele, dentro da bolha dele, ele nunca viveria uma situação de angústia desse porte.
mas nós fomos surpreendidos, né, por eventos de maior volume que atingiram áreas da cidade que moravam a classe média e a elite da cidade. E aí esse drama bateu na porta deles. E aí não era mais alguma coisa, não. Isso acontece com eles, coitadinhos, que moram numa situação complexa de vulnerabilidade social devido à desigualdade social. Mas eu também estou implicado. A partir do momento que aquilo bateu na minha casa, eu pensava que eu estava isento desse evento e ele bateu na minha porta. Até que em 2022 tivemos um evento que foi uma proporção bestial, digamos assim, né? Em fevereiro, nós tivemos uma chuva intensa em 2022, foi historicamente e nacionalmente relatado, e que envolveu diretamente os alunos, porque a inundação da cidade e a tragédia maior se deu no centro da cidade, no centro histórico, onde inclusive eles moram. E eles não puderam, inclusive, sair da faculdade, tiveram que dormir na faculdade. Não tinha condições de sair. A água do rio subiu, invadiu tudo, não tinha como sair dali. E aquilo, eles ficaram muito apavorados. Vários, inclusive, tiveram, assim, as águas invadiram seus apartamentos, porque estudante é isso, ele faz uma república, aluga um apartamento térreo no lugar, ele nem pergunta se aquilo inunda ou não, e tiveram, estudantes perderam tudo, né? A água invadiu o apartamento deles e perderam tudo. Mas são pessoas que vêm de uma bolha, eles se recompõem materialmente rapidamente. Mas ele, ao viver o drama e ao olhar o drama do outro, ele começa a se igualar dentro desse processo de risco. Claro que o outro está numa vulnerabilidade muito maior, mas ele, por ser diretamente afetado, ele se envolve mais com a questão. E isso trouxe um movimento mais intenso do estudante para poder participar de ações voluntárias que viessem a reduzir essa vulnerabilidade e aumentar a resiliência das comunidades que tivessem expostas a um estado de risco maior. Mas isso durou pouco. É interessante esse mundo que nós estamos vivendo, como é que as coisas duram pouco, né? Apesar de ter sido um fato real e não um TikTok que você viu, um Reels, né? Ele foi um fato que rapidamente foi tomado por outras notícias de outros eventos mundiais, aquilo saiu da agenda de notícias e os próximos estudantes que vieram, porque eu dou aula para o primeiro período, os outros estudantes que chegaram não chegaram com esse histórico. Então, quando eu reportava o histórico, mostrava as imagens, a situação, aquilo parecia que ele tinha visto um filme de um streaming qualquer, e aquilo não mais afetava. Eu fiquei muito impressionado com a rapidez como que o interesse e o envolvimento se desfez uma vez que ele não teve um outro episódio que o envolvesse. Então, assim, apesar de eu dar aula sobre isso e mostrar com evidências a curva ascendente que nós temos de episódios climáticos acontecendo, eu acho que eu começo a perceber nesse jovem que chega um disjuntor que ele desliga. Inclusive, ele explicita isso. Eu não gosto de assistir às aulas do Paulo porque é uma realidade assustadora, eu não quero ver. Então, esse é um desafio para bem, né, para todas as escolas médicas e escolas de saúde, né, porque eu também trabalho com a psicologia. Uhum. Como trabalhar isso sem que esse jovem entre em desespero por falta de perspectiva futura? O mundo vai acabar, então eu estou fazendo o quê aqui, né? Uhum. Então, é uma crise de envolvimento. E a gente tem isso também entre os docentes, isso é bem interessante. Uma Era a certa pergunta fuga dos docentes. que eu pretendia também te instigar a falar, né? Assim, escuto você falando de uma certa forma, de uma perspectiva de um processo mais longitudinal, em que a gente possa transversalmente abordar essa questão ou essas questões no sentido de formar também para um cuidado sensível, sem precisar lançar mão de mecanismos de defesa muito precários que façam com que esse aluno se desligue ou se distancie ou brutalize ou adoeça, né? Assim, de que forma nossos cursos também estão preparados ou não
para dar, não digo nem esse suporte, mas instrumentalizar alunos e docentes para essa formação, né? E, por outro lado, o quanto que isso pode ser solitário, se é um Paulo, eventualmente dois Paulos, né? Poucos entre nós que estão ainda pontualmente ou ainda que com uma intencionalidade bastante forte, de maneira contínua, em alguns momentos do curso, não há uma construção em rede ou uma concepção curricular que dê margem para que outros cenários também aprofundem e aproveitem no bom sentido, né, o gancho para que essa questão continue, né? Então, as outras áreas que não são necessariamente voltadas para a saúde coletiva também possam trazer essa dimensão para o âmbito dos cenários diversos da faculdade. Acho que estou aqui fazendo uma provocação um pouco também dividindo a minha angústia, né, que eu vejo também aqui, por uma outra região do país, mas onde nós também sofremos o impacto enfim, das mudanças climáticas. No norte do país, as chuvas são muito intensas e os rios são muito, enfim, volumosos, e a sociedade ainda é muito desigual, e ainda temos também todo esse processo de construção de uma condição docente que se volte para essa perspectiva. Como é que você consegue, Paulo? Você, com os pares, aí pensando nos docentes, né, nos gestores, como é que você faz? Pensando em quem quer aprender com você, como é que se faz? E, enfim, fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que, como tudo na docência, pressupõe uma qualificação do docente nessa reflexão. Eu não diria nem tanto na necessidade dele ter um conjunto de informações a respeito da questão de saúde e ambiente, porque a gente está falando da vida. Então, a quantidade de informações é colossal. Então, você não pode esperar que, através de aquisição de informação, o docente, então, ele está apto para poder trabalhar e sensibilizar o aluno com relação àquela questão. Eu tenho que trabalhar ele no sentido dele estar sensível àquilo, mas entendendo que isso não se trata meramente de repasse de informação, mas sim uma mudança de visão. A gente está vivendo uma crise civilizatória por causa de um modelo de visão que foi constituído no continente europeu há séculos atrás. E isso migrou, se expandiu para todas as partes do planeta, essa modalidade de sociedade que foi constituída, mas ela está em uma grave crise. Só que, muitas das vezes, as pessoas que estão, principalmente que fazem parte da elite intelectual, etc., que estão vivendo dentro de bolhas ainda, de privilégio, elas não percebem ou não querem perceber a natureza profunda dessa discussão, e elas não querem encarar essa discussão. Então, muitas das vezes, eu enfrento um estado de negação do próprio docente, ou uma superficialização muito rasa da compreensão dos processos, né? Eu não posso discutir saúde e ambiente sem discutir racismo ambiental, sem discutir a questão da decolonialidade. A gente não pode olhar para isso sem discutir esses aspectos que fizeram parte da nossa história e nos constituíram como sociedade brasileira. Então, a gente precisa olhar através dessas lentes para que possa fazer as articulações sistêmicas e perceber que aonde a gente está inserido não é pura e simplesmente se a temperatura vai aumentar 1,5 grau ou 2. Não se resume a isso a discussão da questão da saúde e ambiente. Ela é muito mais ampla. Ela depende da produção, consumo de alimentos, do acesso à saúde, do acesso à moradia, do acesso a condições favoráveis de vida, do acesso à terra. Então, a gente está discutindo a vida, a estrutura da sociedade. Então, não tem como discutir saúde e ambiente deslocado disso. As tragédias que acontecem em Petrópolis não é uma tragédia climática, é a tragédia humana, porque a gente se colocou em locais que não poderia estar. Mas a população não tem outro lugar para ir.
Então, ora, se ela não tem outro lugar para ir, ela vai se colocar no lugar de risco, porque ela não tem outro lugar para ir. Então, quando vem a alteração, a mudança climática, o evento climático mais intenso, ela vai ser a primeira a sofrer grandes perdas, né? Então, não dá para discutir isso de forma deslocada. E muitas pessoas, até do ponto de vista ideológico, não aceitam discutir essa questão de forma engajada. Eu acho que é um grande desafio para todos os currículos trazer essa discussão saindo do espectro meramente informativo e reprodutor de chavões de crise, chavões de apocalipse, coisas do gênero. Né? Então, eu vejo nisso uma ocupação, por exemplo, nos congressos da BEM, tímida, dessa temática. Ainda que as pessoas se referenciem de uma maneira ou de outra, mas muito pobre, muito pueril. Ainda a biotecnologia ela está na centralidade das reflexões, nos afastando desse processo, que é um processo que bate a porta de cada um a todo momento. Né? Então, não há uma receita de bolo, porque depende das características. Você está dizendo que no norte está chovendo a beça e a seca. E o que aconteceu com o Amazonas, que sumiu o rio? Né? Então, não dá para discutir uma coisa isolada, uma chuvarada que inundou. Não, olha só, vamos ver o percurso e o que está acontecendo nesse percurso e as consequências desse percurso para todos os seres. Sair desse antropocentrismo e realmente observar o que nós estamos causando diante de todo o ambiente natural, a extinção de várias espécies e colocando em risco a nossa própria. Então, todos esses processos têm que entrar na discussão, porque elas, obviamente, nos remetem a uma reflexão mais profunda e vai fazer a gente refletir sobre as melhores ações diante dos desafios que a gente tem enfrentado e tem mais pela frente. Né? E essas bolhas que, de alguma forma, precisam ser estouradas, né? De alguma forma, parece que tem aí também um componente, você fala de sensibilizador, né? Mas pensando aí na dor, né? Que isso também pode provocar, mas que é inevitável, já que, de alguma forma, isso pode deslocar uma posição defendida, negacionista, por uma outra forma de se posicionar diante disso tudo, né? Não é através de mais informações, através de outras ações ou outras articulações, mas sim aí o que é que a gente, ainda pensando nesses currículos que são feitos, né, por homens, mulheres e conjunto de pessoas que nem sempre vivenciam as mesmas experiências, e é bom que não seja assim, mas de que forma que você pensa que essas vozes e esses, digamos, sujeitos que são colocados, né, por uma condição sociocultural, histórica, nessa vulnerabilidade, podem também participar dessa construção, digamos, de projetos, porque muitas vezes o que eu também ainda vejo são projetos ainda um tanto distanciados do que realmente há a ser feito, né? Uma certa condição de biopoder em que alguém pensa algo que acredita ser o que é bom para ser feito, o que deveria ser feito, mas não necessariamente houve uma escuta, houve um, um, um processo de construção genuinamente coletivo para que dali viesse uma ação assim, fosse incorporada por aqueles que estão envolvidos, né? Assim, como é que eu estou um pouco querendo ouvir muito de você, né? Como é que você faz? Sei que não tem receita de bolo, mas é a tua experiência diante de muitos que não começaram e que não têm experiência nenhuma nesse tópico, né? Mas que estão sensibilizados ou que pretendem se aproximar de outros que estejam com uma certa condição de transmissibilidade e de, enfim, instrumentalização, né?
como trazer essa população, evidentemente, que é o verdadeiro alvo das nossas reflexões, né? Para que elas nos ensinem também, e, sobretudo, em como fazer com que esse processo seja remanejado, né? Ou Nós seja, temos as na. instituições populares, o que é que ali a gente pode pensar em dispositivos, né, de escuta. O que nós criamos o que a gente chama de Programa de Desenvolvimento das Humanidades em Saúde. Infelizmente, a gente tem que desenvolver isso, apesar de sermos seres humanos, né? Temos que aprender as humanidades. E o que acontece? Nesse programa, que é desde o primeiro período, a gente trabalha com a questão das narrativas. As narrativas do estudante a respeito da sua história, e ele, então, ele vai treinar e ele vai desenvolver a habilidade de colher a narrativa do sujeito, sujeitos outros, aonde estão em comunidades, estão em outras instituições ou na própria comunidade acadêmica, aonde ele vai ouvir e entender a narrativa do outro, mas não de um deslocamento de uma suposta neutralidade que não existe, mas quais são as implicações que a narrativa do outro elas têm dentro de você e como elas te afetam. E a partir desse lugar, como é que é o teu projeto futuro de profissional? Isso acontece ao longo do tempo, ao longo dos períodos. Então, a gente já está chegando no sétimo, oitavo período, desde quando foi implantado esse processo, que não é medicina narrativa. Medicina narrativa é um enfoque dentro da narrativa do paciente para você ter uma compreensão maior do processo de saúde e doença dele. A medicina narrativa está dentro do nosso processo, mas o nosso processo é mais amplo porque a gente está trabalhando a implicação do estudante na sua formação ao vivenciar e experimentar essas narrativas que são provocativas dessas circunstâncias. Então, nós levamos o tempo todo para o mundo real, para os cenários, para que eles possam conversar com as pessoas com uma escuta apurada, para, de fato, fazer uma reflexão e aí sim, devolver, fazer o processo da extensão, de devolução daquilo para aqueles que tiveram a conversa e que aconteceu a conversa, e perguntar a eles em que medida, qual foi o impacto que teve neles ao rever sua história de vida, sua narrativa, ao contar aqueles processos, e o que eles acham que eles podem fazer com aquilo. Ou seja, a gente desloca de um lugar de intervenção, que é o clássico, que é uma coisa muito militar, vamos intervir para o outro pensar de outra maneira, a gente se desloca desse lugar para um lugar de aprender com o outro como é que ele fez para viver até esse momento, das condições que ele vive e das circunstâncias que vive. Compreendendo a história do outro, vendo como ela me afeta e compartilhando com o outro possibilidades de solução. Então, é um deslocamento de posição de cuidado, não numa posição de comando do cuidado, mas numa posição de solidariedade e cooperação do cuidado. Então, essa é a base operacional com a qual a gente desenvolve esse programa, que a ideia é ir até o oitavo período, e nós começamos desde o primeiro período, nós estamos agora aplicando no sexto período, e já estamos, como é que a gente aplica? A gente treina os professores dos períodos seguintes, para eles incorporarem esse processo, para então eles aplicarem. Então, eles incorporam esse processo passando pelo próprio processo, vivendo o processo das narrativas, e aí ele vai entendendo a dinâmica e ele vai vivenciar isso com os estudantes futuramente. Como conclusão, nós percebemos que é uma grande tarefa para as universidades trabalhar esse tema, mas principalmente a partir do corpo docente, para que ele possa realizar essa reflexão, ter maturidade reflexiva para poder trabalhar com os estudantes essa questão. Mas num processo de conhecimento e aprendizagem mútuas, porque a gente não pode esperar todo mundo dominar conteúdo para poder trabalhar, porque nós não temos mais esse tempo. É necessário que professores e alunos se envolvam em projetos que envolvam a questão saúde e ambiente, para que esse tema possa ser regularmente trabalhado dentro dos currículos. Então, é isso. Eu agradeço
muito a BEM e a Luciana e os demais organizadores por esse convite, pela oportunidade de trazer esse tema tão importante para todos e espero uma próxima oportunidade em dar continuidade a essa reflexão. Grande abraço a todos, muito obrigado.